Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao Gabinete de Estudos Aliciponenses. Tivemos a sorte e o privilégio da temperatura de ser baixo, um bocadinho, porque isto foi uns dias difíceis. Hoje é a primeira sessão, depois de termos ganho um prémio de excelência autárquica com o trabalho que a Nuciatel tem desenvolvido nestes últimos anos, e foi um presente e foi um projeto que ficámos muito contentes de ter ganho. É o último, antes de irmos de férias, voltamos em setembro, mas este é a última sessão antes das férias. Vou passar a palavra à Nuciatel, que vai fazer a apresentação da nossa palestrante de hoje. Sim, muito obrigada, doutora Elia, e muito obrigada a Margarida Tavares da Conceição, que fez questão de estar aqui presente hoje, aceitou o convite. A Margarida é professora auxiliária no Departamento de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e é investigadora integrada no Instituto de História da Arte. É doutorada em Teoria e História da Arquitetura pela Universidade de Coimbra e é autora de diversas publicações científicas. Os principais interesses de investigação da doutora Margarida são no âmbito da cidade e fortificação na época moderna, tratados de arquitetura e de urbanismo e, naturalmente, todos os temas, as áreas que são relacionadas com este tema, com estes temas. E hoje nos vai apresentar engenheiros italianos e aprendizagens na fortificação moderna. Muito obrigada, Margarida. Tela e ela, em primeiro lugar, de facto, agradeço muito o convite e a oportunidade de participar neste 14º ciclo, já premiado, portanto, agradeço muito a minha colega também do CHAM e da Faculdade da Universidade Nova, e agradeço também o acolhimento da Elia Silva, portanto, e deste magnífico espaço do Gabinete de Estudos Aliciponenses e também de uma audiência, para além da sala simpática, a audiência também parece bastante simpática e sabedora. Vamos ver. Ora bem, então posso começar, certo? Isto desformata um bocadinho, não faz mal. Vou começar diretamente pelo título e por tentar explicar algumas coisas. Eu propus, ao aceitar este convite, um título bastante genérico, uma proposta bastante genérica, propositadamente, porque eu, na verdade, não trago novidades factuais, documentais, ou seja, não venho falar de nada que a historiografia não saiba, exatamente, mas queria, de alguma forma, colocar algumas coisas em discussão, nomeadamente a partir deste pressuposto dos engenheiros italianos, que são, assim, um grupo que nós consideramos muitas vezes de uma forma demasiado genérica na minha perspectiva. Na verdade, são numerosos, abrangem cronologias às vezes diferentes, mas sobretudo o que me parece é que cada um deles tem o seu próprio percurso e o que me interessava mais, e aqui a minha investigação cruza-se com isso, é discutir também o que é um engenheiro nesta altura e como se forma um engenheiro. Na verdade, quando nós estamos a atribuir este rótulo de engenheiros a todo um grupo bastante heterogéneo, convém, por vezes, perceber qual é o percurso que cada um deles fez. Eu, inclusivamente, quando pensei e comecei a preparar esta palestra, gostaria muito de ter feito um arco cronológico maior, mas depois não consegui. Ou seja, esta questão dos engenheiros italianos não começa, grosso modo, em 1540, com o episódio mais célebre, que vamos ver aqui de Mazagão. Na verdade, começa antes e eu posso, embora não com a quantidade e a importância do finais do século XVI, princípios do século XVII, eu posso acompanhar a presença de italianos até ao final do século XVIII e até, do XVII, desculpem, e até no século XVIII. Mas vou restringir-me bastante naquilo que vou dizer hoje. De qualquer das formas, portanto, esta premissa, esta primeira questão, engenheiros italianos,
coloca duas questões: saber como é que são engenheiros, não vou obviamente entrar em pormenores etimológicos, e também queria ressalvar desde já que italianos, o que é que significa? Eles não têm propriamente um bilhete de identidade italiana, não é? Eles são oriundos da Península Itálica, de proveniências muito diversas, e isso é importante. Depois, segunda questão, que eu tenho aqui a vermelho, que é a fortificação moderna, que insisto nesta expressão em vez de apenas fortificação baluartada. A fortificação baluartada e o aparecimento ou a consolidação do uso do baluarte pentagonal, ainda que irregular nas suas diversas variantes, dissemina-se completamente na segunda metade do século XVI, mas isso não, a fortificação moderna em si não se reduz ao perímetro baluartado, mas a todos os dispositivos no terreno que servem para responder àquilo que é efetivamente moderno, que é a artilharia de fogo, que provoca, enfim, mudanças táticas importantes, como aqui algumas pessoas da assistência saberão melhor do que eu. Portanto, essa é logo essa questão também. A fortificação moderna não significa apenas nós estamos à espera que os engenheiros italianos venham em grupo e que tragam a iluminação dos baluartes. É um pouco mais complexo do que isso. Depois, a terceira expressão que eu uso aqui, aprendizagens, é uma expressão que me é muito cara, porque aquilo que eu, de facto, gosto de saber e tento saber, em termos de investigação, é como é que estas pessoas aprendem, como é que se faz. E como é que estes italianos, cada um deles, se relaciona com as estruturas portuguesas, quer em termos institucionais, quer em termos pessoais. Ou seja, há aqui várias circulações e cruzamentos que não se limitam a esta generalização e vêm os italianos e tudo se atualiza e depois vão-se embora e depois vêm mais outra vez. Pronto. E vêm os franceses e outros. De qualquer dos modos, é incontestável a noção que há um antes e um depois de algumas das levas dos engenheiros italianos e que a questão da fortificação moderna, independentemente do perímetro baluartado, é quase uma história italiana. E, portanto, nós também não podemos dizer, ok, não tem importância nenhuma, e relativizar demasiado. Há que equilibrar, mas não a relativizar demasiado. Obviamente, a sucessiva leva de engenheiros italianos e de outros personagens estrangeiros é, de facto, importante. Ora, como eu disse, eu não vou trazer propriamente grandes novidades do arquivo, digamos, coisas que ninguém saiba, mas recordo que muito do que hoje ainda sabemos e que vale a pena reler baseia-se numa obra canónica do general Maggiorotti, de 39, e que acaba por ser a base, é uma espécie de pós-Viterbo ou Cristóvão Ais, não é? Em todos nós vamos ver quem é que está lá e quem é que não está lá. E, de facto, os engenheiros italianos não vieram só para os domínios portugueses ou ibéricos, mas há, de facto, uma contratação massiva na segunda metade do século XVI, na Europa toda, quase dos Urais ao Atlântico, literalmente. Depois, chamaria a atenção para um artigo do professor Rafael Moreira, recentemente falecido, e que ainda nos faz rever todas estas coisas, em colaboração com o Miguel Soromenho, que apesar de ser de 99, e o Miguel Soromenho diz sempre esse artigo está muito desatualizado. Está em algumas coisas, mas continua a ser a peça historiográfica que nos dá um balanço robusto e que nos permite organizar algumas ideias. Ora, dentro dos muitos que vêm, e portanto não vou poder fazer a panorâmica que tinha pensado, porque é impossível estar, são muitos importantes, eu vou escolher dois, os mais conhecidos, aqueles que considero que são a referência essencial para o século XVI, o Benedetto da Ravenna e o Filippo Terzi. Irei começar, claro, com o Benedetto da Ravenna. Antes de avançar, e o Benedetto da Ravenna, porque para quem conhece mais ou menos estas questões da fortificação, é um nome muito conhecido, é uma referência. Para quem não conhece, é o primeiro grande protagonista italiano que resolve uma situação e num momento de viragem em 1541, em que nós podemos dizer que há uma situação antes e depois, e está bem documentada. Portanto, é uma situação que nós conhecemos com alguns detalhes. No entanto,
e até relendo esse artigo do professor e coisas do professor Rafael Moreira e também do Miguel Cerumanho, nós não podemos esquecer, e olhando aqui para o meu colega Pedro Cid, não podemos esquecer que o século XV preparou o terreno, ou seja, há muitas notícias esparsas, é certo, mas há muitas notícias, algumas procuram provar, que nos dão conta daquilo que eu chamo de idas e vindas. Há muitos portugueses a viajar e há muitos italianos, e não só, italianos, franceses, a percorrer. Ou seja, nesta questão das técnicas de fortificação e, sobretudo, nos aspectos tecnológicos, e não só, se nós olharmos para as letras, para o humanismo, nós vemos exatamente isso, é a circulação de conhecimento, e, portanto, o terreno, ao longo do século XV, há indícios de que nomes importantes como Mariano Jacopo, detto Il Taccola, ou até o Francesco Giorgio Martini, ou o André Sansovino, que veio mesmo, nós não sabemos bem o que é que ele veio fazer, mas ele veio, e aquilo que ele deixou foi, aquilo que se conhece, é um desenho de uma serra mecânica, portanto, um trabalho de engenheiro. Portanto, há, de facto, indícios, e o Benedetto da Ravenna, embora seja o nome referencial, ainda por cima situa-se aqui em meados do século XVI, mesmo em cheio, acaba por ser o nome de referência pela centralidade que o processo de Mazagão conheceu. Estes dois desenhos não são do século XVI, são desenhos posteriores, há uma proverbial falta de desenhos, mas é o que é possível. E, portanto, o Benedetto entra nesta grande, que é a nossa grande referência para a fortificação de meados do século XVI em Portugal, pelo papel, eu chamo de desencravador, porque existiam fortificadores e outras pessoas a fazer fortificação, e a história da fortificação da primeira metade do século XVI, só pensando no norte da África e nas ilhas, é intensa. Simplesmente as coisas foram depois muito alteradas. E nesse sentido, claro, mais uma vez, este processo de Mazagão que eu irei revisitar de uma forma relativamente breve, baseia-se em dois. Eu própria, na minha tese de doutoramento, dediquei um capítulo a Mazagão, mas baseando-se, continuo a dizer, nestas obras, não de João Matos, porque foi posterior, mas as cartas de Mazagão que o professor Rafael Moreira publicou em 2001. Portanto, de facto, não é possível fazer a história da fortificação ou da arquitetura militar em Portugal sem estar a ver sempre o que é que o Rafael Moreira escreveu. A tese de doutoramento do João Matos, João de Barros Matos, arquiteto da Universidade de Évora, também ajuda bastante porque permite uma comparação e um levantamento de desenhos com outro processo importante que é Ceuta e Diu, e sobretudo Ceuta está também associado ao Benedetto da Ravenna. Mas aqui, nesta história italiana, digamos assim, e eu relembro sempre de um título que é Fortificação, uma história italiana, que é muitas vezes rebatido intensamente, por exemplo, por outros autores, quem é que era o Benedetto da Ravenna? Na verdade, quando ele conta, ele não chegou a vir a Portugal, que saibamos com certeza, contactou, há uma série de hipóteses, foi aos territórios portugueses, o que é diferente. Quando eu digo Portugal, estou a pensar Portugal hoje, o nosso continente. Do que se sabe do Benedetto da Ravenna, que quando entrou no processo de Mazagão já tinha 50 e muitos anos, não se sabe exatamente quando nasceu, em princípio em Ravenna, mas não se sabe, e eu basei-me essencialmente no trabalho da Alicia Câmara. Ela tem uma entrada, online nas biografias da Real Academia de História Espanhola, que é bastante útil, mas uso aqui esta capa de um livro de referência, que já tem muitos anos, é dos anos 90 do século passado, mas continua a ser uma referência importante e com belas ilustrações que nos ajudam muito. E, portanto, o que eu vou contar, ou dizer, do Benedetto da Ravenna, do mestre Benedito, do Messer Benedito, é com base não só, portanto, nessa entrada que vai congregar não só a investigação da própria Alicia Câmara, como também do Rafael, do John Bury e muitos outros. Bom, primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção pedia para olhássemos para o mapa, e obviamente toda a gente localiza Portugal, a Península Ibérica e a dimensão da Península Itálica,
que é central. Ou seja, nós temos que ver esta questão da fortificação nesta época em termos mediterrânicos. E, vamos lá ver se eu não me engano agora, com as pintinhas, quadradinhos, que não tenho jeito para isto. Partindo do princípio que o Benedetto vem de Ravenna, mais ou menos por aqui, não há uma indicação muito precisa, nem quando, nem como. A primeira documentação do Benedetto é em 1510. Ele vai com o artilheiro Pedro Navarro, que é uma figura de referência na fortificação desta fase, Espanha, portanto, castelhano, e vai aonde ele está a fazer trabalhos de artilharia em Trípoli, mais ou menos aqui. Portanto, nós estamos aqui no Mediterrâneo em que temos aqui o velho enfrentamento entre os cristãos e os otomanos, como é evidente, e os corsários, e uma grande confusão. Depois, daqui, portanto, ainda relativamente jovem, presumimos, ele passa pela Lombardia, Nápoles, e vai para a Espanha. Não se sabe exatamente, anda por Espanha e várias localidades. E isto por volta já de 1517. O ponto seguinte que nós sabemos do percurso do Benedetto vai colocá-lo do outro lado, na famosa Rhodes e no assédio turco, que correu mal, mas que foi um episódio antes e depois que mostra a falência de um certo tipo de fortificação e também a potência dos otomanos. E aqui, em Rhodes, ele está com uma figura importante, que é o Gabriel Tadino de Martinengo, um militar que assim também passou por Portugal e sabemos que esteve em Évora em 1528, mas na qualidade de comendador da Ordem de São João de Jerusalém. E depois desta ida a Rhodes, o próprio Benedetto da Ravenna é feito cavaleiro da Ordem de São João. Portanto, nós temos aqui, na verdade, quase um artilheiro, alguém que é militar, nós não sabemos qual é o treino, quem é o pai, quem é a mãe, que meio familiar era o Benedetto, que vai fazer o seu tirocínio com o grande militar Pedro Navarro, artilheiro, está em Rhodes, é reconhecido o seu desempenho em Rhodes, provavelmente na artilharia e na defesa contra a artilharia de fogo, e nessa situação ele vai participar, ainda em conjunto com o Tadino de Martinengo, em vários pontos desta tensão fronteiriça do sul de França e aqui da zona dos Pirineus, digamos assim. Não lhe quero chamar nem Catalunha, nem Aragão, nem País Basco, isto é tudo muito confuso nesta altura. Estamos aqui já, portanto, em plena época, em pleno reinado do Carlos I de Espanha, isto é, o famoso Carlos V, o imperador, portanto as coisas estão noutro nível. Nesta sequência, portanto, depois de 1528, ele vai estar em Espanha e vai trabalhar também, para além do Gabriel Tadino, com o Condestável de Castela e vai fazer várias reformas. Portanto, e ele vai trabalhar em diversas povoações em Espanha, nesta zona de Sória. Eu vou só mostrar um caso. E que me surpreendeu bastante quando eu comecei a ver, mas o que é que o que é que o Messer Benedetto andou a fazer? É que, e a própria Alicia Câmara chama a atenção, Berlanga del Duero tem baluartes, isto são baluartes, não são torres medievais, são baluartes circulares, diz? Sim. E, portanto, ele está a fazer, também faz, portanto, o Benedetto da Ravenna faz parte daquela geração que está a estudar qual a melhor maneira de resolver a defesa contra, portanto, em função da artilharia de fogo. Depois disto, entre outras, portanto, eu estou aqui a destacar Berlanga del Duero, porque qual é o problema das fortificações desta época? Foram extremamente alteradas depois com os avanços da segunda metade do século XVI e, portanto, nós queremos ver o que é que o Benedetto fez e não conseguimos saber, e isto é válido até ao século XX. Bom, a seguir ele vai para o grande acontecimento social, quase, o grande acontecimento militar e social, que é a conquista de Tunis. As tropas lideradas por Carlos V, onde está também o nosso infante Dom Luís, onde
está quase toda a gente, nós às vezes vamos ver, então, mas afinal isto foi uma conquista ou foi um meeting, foi um colóquio. E o Benedetto esteve lá, isso é importante, e é com base nisso que o Rafael Moreira atribui, e se calhar com algum sentido, não sei, é uma atribuição. Portanto, o Tunis também. Tunis, estamos a falar do norte da África. Portanto, este Mediterrâneo é uma espécie de canal que se atravessa e que se conquista. E, portanto... desculpem. Estamos a falar disto, do Castelo de Vila Viçosa, o Castelo Artilheiro de Vila Viçosa, que também é uma transformação de uma pré-existência. Portanto, não é uma fortificação ex novo. Nós estamos sempre à procura do novo, em que vemos aqui estes torreões troncocónicos ou circulares, que são torreões, eu chamei-lhe torreões, mas devia chamar bastiões ou baluartes. Logo, isto, na verdade, é um baluarte circular. É uma hipótese, qual é muitas vezes a questão? É que muitas vezes as hipóteses transformam-se rapidamente em certezas e não convém, para não nos fechar as portas, porque, de facto, vejo muitas vezes escrito, o Benedetto, ou se não é o Leonardo da Vinci, não é? Fez o Castelo de Vila Viçosa. O que é aqui importante? O Benedetto, se calhar, não foi nada à Vila Viçosa, mas se o Benedetto conversou, e daí a minha questão de Tunis, tal como nós estamos aqui todos hoje e podemos conversar e trocar ideias e trocar desenhos, isso também aconteceu antes. São pessoas, são técnicos e, portanto, há alguma troca de fontes, há fontes comuns e há ideias comuns e, se calhar, a autoria é muito menos importante do que esse processo de trocas de informação. Ora bem, nós estamos na década de 30 e isto alarga-se tudo e nós vemos na década de 30, e a década de 30 é muito importante, o Benedetto a correr de um lado para o outro, digo assim um pouco na brincadeira, entre o sul de França, a zona dos Pirineus e já a parte de baixo, não só Lagoleta e Oran, pontos muito importantes, estão constantemente a ser fortificados pelos hispânicos, mas perante a pressão turca também e dos corsários, Cádiz e Gibraltar. Portanto, é neste universo que está a trabalhar o Benedetto nos anos 30. Nomeadamente em Perpignan, que eu destaco, fica mais ou menos ali, é evidente que os pontinhos são apenas aproximações, Perpignan, já quase não existe, onde a Alicia Cameron nota uma coisa que me parece extremamente importante. 1538, em que o próprio Benedetto, e quando estes personagens falam nós gostamos muito, diz que fez um baluarte em ponta de diamante. Isto é importante, em ponta de diamante, ou seja, ele diz que fez um baluarte angular. Isto revela duas coisas. Por um lado, esta experimentação das duas soluções e a abertura que vai ser consagrada nos anos 30 e 40 do baluarte pentagonal ou angular, para simplificar. Uns são redondos, outros têm um ângulo saliente. Mas também revela outra coisa, que eu também já tenho trabalhado e que me parece importante, que é as flutuações do vocabulário. São realidades novas e aquele vocabulário que nós devemos encontrar nos tratados de finais do XVI e já no XVII, em que parece que eles sabem os nomes de todos os cantinhos e de todos os ângulos, isso não acontece nesta altura. Eles estão a criar novas formas, novas geometrias e os nomes, a própria linguagem militar está em mutação. Só muito rápida. Este foi das horas. Chama a atenção, e nomeadamente para um historiador da fortificação que eu prezo muito, Peter Martens, e para além do clássico do Nicolas Faucher, que é uma figura de referência da história da fortificação, porque foi o Peter Martens que uma vez, até num colóquio, cá está, me diz assim, atenção, nos anos 30, 20 e 30, não era claro que era o baluarte angular que iria ganhar esta competição tecnológica. Ainda em 27, o Albrecht Dürer, e depois traduzido em latim em 35, apresentava este colosso de fortificação, que é um baluarte redondo super artilhado, seria uma máquina espantosa, e mostra-nos como isto era entendido com uma proposta muito atualizada e não propriamente como um arcaísmo medieval. Isto é muito importante nós interiorizarmos isto.
Portanto, é nesta década que o Benedetto está a fazer as suas coisas. E está a fazer as suas coisas, nós sabemos que esteve em Salses. E neste de 38 é importante também porque é quando o Francisco de Holanda vai integrar, e isto eu trabalhei com algum cuidado, vai integrar a embaixada do Pedro de Mascarenhas a Roma e vai percorrer Espanha, vai estar com o infante Dom Luís e com o imperador em Barcelona, o sul de França, até a Itália. E o Francisco de Holanda, ele diz que sim, a gente também não temos de estar sempre a duvidar do que o Francisco de Holanda diz que o rei o mandou fazer. E ele fez, e vemos aqui a fortificação de Salses, ou Salsas, portanto, no Roussillon francês atualmente, onde nós percebemos que nesta altura ainda tinha só os torreões redondos e depois passa a ter aqui estas... ok, obrigada. Passa a ter, teve esta adição, esta espécie de revelim, e nós aqui, nesta altura, dizemos sempre uma espécie de, que foi acrescentado depois, o Fernando Cobos também já estudou isso, ou estes magníficos desenhos que nos mostram San Sebastián, Fontarrábia, portanto, também na zona dos Pirineus, onde nós vemos precisamente esta procura do ângulo, não é? Este baluarte em forma de diamante e, portanto, há a hipótese, eu não estou a dizer que foi o Benedetto da Ravenna que fez concretamente este, mas o Benedetto trabalhou aqui. Portanto, o Benedetto estava a trabalhar, tal como em Pesaro, não é? Pesaro. Também o Francisco de Holanda estavam precisamente a estudar essa questão. Vamos fazer redondo, vamos continuar a fazer em redondo ou vamos avançar com o baluarte angular. Só uma nota muito curta, em Itália, não havia assim tanta, em Itália, ou seja, em Florença, não é? Que a gente quando pensa ao Renascimento, em Florença e mesmo em L'Aquila, ou seja, na Itália independente das repúblicas, como a República Florentina, ou já nos domínios hispânicos, como nos atuais Abruzzi, portanto, em L'Aquila, nós temos aqui um espanhol a fazer, o Pedro Luís Escrivá, em 32, 34, a fazer esta fortaleza, e temos aqui um desenho muito posterior da fortaleza de Abasso, ou seja, o que eu quero dizer com isto? Também, na Península Itálica, os perímetros completos e grandes com baluartes angulares não eram comuns. Isto até finais dos anos 30. E também vamos a Mazagão. Portanto, eu vou tirar esta bola que só... Como é que se faz? Eu não mexo mais. Ok, obrigada. Desculpem. Portanto, nós temos este panorama mediterrâneo e os engenheiros, sobretudo os espanhóis, mas quando nós falamos aqui italianos, nós temos que ver que muitos italianos estão a serviço dos espanhóis, que são os espanhóis especiais, porque também têm umas coisas na Alemanha, na Flandres, etc. Bom, vamos para baixo e vamos então, portanto, entender aqui que Miguel da Ruda está em Lisboa, temos aqui Ceuta e Mazagão, só para nos localizarmos. Esta história é muito conhecida e, portanto, eu vou resumi-la, porque ela é menos italiana e mais portuguesa, porque toda a gente sabe, que trabalha este assunto, como é evidente, portanto, peço desculpa a quem não trabalha este assunto, porque eu também tenho que ter essa preocupação, não é? Em 1530, quando o Benedetto, e só a partir de 1530 é que o Benedetto é tratado como engenheiro do imperador, portanto, é na década de 30 que nós vamos aparecer grafado engenheiro, ele quase sempre é tratado por Messer Benedetto e, de vez em quando, aparece como engenheiro. E, como engenheiro do imperador, o Dom João III, dadas as dificuldades e dado um panorama complexo, pede que o seu engenheiro vá com Miguel da Ruda a Ceuta. Portanto, o Miguel da Ruda, é que eu disse que o Benedetto não vem a Lisboa. É o Miguel da Ruda que se vão encontrar no sul de Espanha, perto de Sevilha, e vão primeiro a Ceuta, onde ele de imediato, Benedetto, deixa desenhos e indicações. Com ele, acompanhado pelo Miguel da Ruda, e deixa lá um pedreiro, um mestre de obras, não é um pedreiro, um mestre de obras, Francisco Pires. O que é que ele faz aqui? Em cima, faz apenas esta frente, este canal,
e aqui com os belíssimos baluartes e uma escarpa gigantesca que nós conhecemos. E só depois dos desenhos virem a Dom João III e do Dom João III provar, ele diz muito bem, agora vão para Mazagão. E vão para Mazagão e como as cartas que o Rafael Moreira publicou, portanto nós podemos, e as que não estão, quer dizer, com a documentação, e aqui nós temos documentação que nos dá o decorrer das obras quase dia a dia, mês a mês. As obras começam entre maio e junho de 1541 e o perímetro está fechado em novembro, dezembro de 1542. E vai o Miguel da Ruda e sabemos que o Diogo Torralva já lá tinha estado, ou já lá estava, ou já lá tinha estado, pelo que eu posso depreender, e que havia um sítio que estava escolhido e havia desenhos que o Miguel da Ruda tinha feito. Mas o Benedetto deu apontamentos e deu desenhos, esperaram que chegasse o exército do João de Castilho com os seus homens para começar a obra. Portanto, isto criou um pouco o mito de que há um momento em que se reúnem todos, vem o Benedetto e ficam todos iluminados. E a partir daí já sabem fazer baluartes pentagonais. Portanto, não é assim tão simples, é um processo, mas é rápido, ou seja, isto demora uns 2, 3 meses. E há um momento de aprendizagem, de facto, que ficou documentado, que é importante, mas não podemos esquecer que é evidente que o Benedetto é um engenheiro, ele é recebido como um engenheiro, é quem sabe mais, mas também é evidente que o Miguel da Ruda fazia debuxos, tal como o João de Castilho, e que o Diogo Torralva já lá tinha estado, que o sítio estava escolhido, e mais do que isso, há capitães, há outras pessoas envolvidas na questão. Portanto, há um trabalho de equipa, há um trabalho de discussão, ainda que o rei diga, mas vocês vão cumprir o que o Benedetto fez. E claramente que houve ali qualquer coisa, porque há várias indicações ao João de Castilho, não se afaste dos desenhos e dos apontamentos do Benedetto. Portanto, isso faz com que este episódio seja a referência, e isto é uma citação documental, e sabemos, e diz um dos funcionários régios, que o Benedito é tão grande seu amigo, do Miguel da Ruda, que desejava lhe mostrar ainda mais do que sabia. Foi muito serviço de Vossa Alteza, porque fica Miguel da Ruda, segundo disse o Benedito, um grande homem do seu mistério. E aqui a minha frustração, mas porque é que ele não diz engenheiro? Isto é muito interessante e eu acho que nós temos que levar esta linguagem a sério. Ele diz do seu mistério. Não estão preocupados se é engenheiro, se é arquiteto, se é o mestre de obras. É um saber. Esta indefinição parece-me derreter. Agora, muito rapidamente, para eu conseguir chegar ao Térzi, é evidente, e isto também não acontece, isto foi em 41 e, na verdade, demorou alguns anos, em 48, 6 anos, para o Miguel da Ruda ser nomeado não engenheiro, mas mestre das obras de fortificação do meu reino e do Gás de Além. Na verdade, é um cargo que tem flutuações de designação consoante os documentos, portanto, isto não é uma carreira na administração completamente definida, e onde nos aparece, e isto é interessante, desde a ilha de Moçambique, onde o Miguel da Ruda terá dado desenhos, até a Lagos, mas, na verdade, portanto, estamos a ver aqui, esta imagem da ilha de Moçambique não corresponde ao projeto, portanto, já tem alterações ao projeto, que não foi o Miguel da Ruda que implantou, mas foi o Dom João de Castro e Francisco Pires, portanto, Francisco Pires agora não tenho a certeza. Ou Lagos, também não se sabe se foi o Miguel da Ruda, se foi Afonso Alves. Bom, adiante. São João da Barra é começada em 1553. Sabemos isso, há um livro do professor Rui Carita, portanto, nós sabemos que em 53 o Miguel da Ruda é mestre das obras, mas não é disto tudo, não é? Será, quanto muito, deste polígono, porque São João da Barra tem uma coleção de intervenções. O que é que me parece que é derreter, em termos de engenheiros italianos e da fortificação portuguesa, no meio disto tudo, é esta espécie deste desencravamento de um saber que permitiu uma das primeiras mundializações ou deste disseminar da fortificação aqui se abaguardada, quer para Moçambique, portanto, Ceuta, Mazagão, Tânger, Moçambique, Diu, com o Dom João de Castro e o Francisco Pires, está documentado, e também está documentado que
o Luís Dias levou umas traças e umas amostras e que o Luís Dias era assistente, era criado do Miguel da Ruda, portanto, e que foi para o Brasil e contribui para a Fundação São Salvador da Bahia. Disto, creio que se deve reter, primeiro, que a aprendizagem se faz da transmissão e se faz de uma mistura, não só de livros, porque reparem que eu ainda não falei de tratados nenhuns, de traças, de construção efetiva. Uma coisa que se nota muito na documentação é a preocupação de construir bem e de uma forma sólida. E de muitas flutuações de vocabulários. Portanto, eu estou aqui a falar anos 40 ainda, anos 40 quase no limite, anos 60. De qualquer das formas, é muito claro o papel do tracista. Eu já não lhe quero chamar nem arquiteto, nem engenheiro, nem mestre de obras para não reduzir, ou nem militar. É alguém que faz as traças, que se responsabiliza por elas, traças essas que correspondem a um desenho geométrico, aquilo que nós hoje chamaríamos de desenho técnico. Portanto, isso é um requisito absolutamente crucial e que já estava implícito, que já é conhecido, mas nós sabemos que existiam traças e debuxos antes, mas que em termos de fortificação é muito claro. E por outro lado, o trabalho de equipa, ou seja, em fortificação, discutir se aquela fortificação é do A, do B ou do C, às vezes é perfeitamente irrelevante e custa-nos muito tempo para saber pouco. Passando para o Terzi. O Terzi tem um percurso, tem uma cronologia, portanto, entretanto, o Benedetto da Ravenna, aliás, morreu em 56, um ano antes do nosso Dom João III, portanto, quando eles morrem fica tudo arrumadinho, pelo menos temos cronologias, temos referências cronológicas certas. O Filipe Terzi tem um percurso completamente diferente, até porque o Benedetto não chegou a vir, encontrou-se com Miguel da Ruda, com João de Castilho. O Terzi veio e ficou, tal como outros vêm e ficam. O Terzi, para começar, antes de entrar para o Terzi, é preciso não esquecer, o Terzi não foi contratado pelo Filipe II, foi contratado antes. E antes do Terzi vieram outros. Portanto, há aqui uma série de nomes que conhecemos muito mal e que mostra que é quase impossível neste momento ter uma panorâmica clara e segura que permita generalizar, mas até porque se chama Benedetto e este está documentado e que é de Pesaro também, o Tommaso Benedetto da Pesaro, que cria mais outra confusão, porque é mais outro mestre Benedetto a aparecer na documentação, portanto, é mais um Benedito e que está documentado. Ele vem e é contratado, a pedido de contratação é de 58, pela regente Dona Catarina, ainda portanto, um ano depois do Dom João III ter morrido, ele é contratado e vem. Portanto, nós sabemos que vem, está documentado, com trabalho nos Açores. Eu não vou falar dos outros, mas peço que atendem à cronologia. Alexandre de Urbino, 62, 66, 70. E o Terzi vem em 77. Está documentado também, não há dúvidas. E, portanto, e vem de onde, mais uma vez? Quem é o Terzi? Quem é o Filipe Terzi? Vem, por acaso, com uma idade semelhante à do Benedetto. Portanto, eram homens já muito experimentados, seus 50 e muitos anos. O Filipe Terzi nasceu em Bolonha, portanto, e trabalhou sobretudo no Ducado de Urbino, que é esta bola, não sei se isto está muito certo, portanto, entre as Marche e os Abruzzi, ali na latitude de Roma, mas do outro lado dos Apeninos, não é? Porque a Itália tem ali aquela espinha, aquela barreira, não é? Que vem de alto a baixo. O Terzi, neste momento, acho que está muito mais bem estudado com outros estudos recentes, e nomeadamente neste livro, coordenado pela Sabina Ferromel e pela Micaela Antonucci, onde nós temos uma parte dedicada ao Terzi, pela própria Antonucci também, com um artigo do Miguel Cerumanha e do Ricardo Lucas Branco, que nos trazem alguns dados mais concretos sobre o percurso do Terzi. O
Terzi, portanto, nasceu talvez em 1520 em Bolonha, e aqui a Micaela Antonucci chama a atenção que Bolonha não é uma cidade qualquer. Bolonha é a segunda cidade mais importante depois de Roma nos Estados Pontifícios, tem uma vitalidade artística muito grande, tem uma universidade de referência. Ele vem de uma família onde nós podemos identificar tanto carpinteiros como relojoeiros, portanto mestres de instrumentos, e foi fazer sobretudo o seu trabalho na corte de Urbino. Portanto, ele trabalhou para dois duques, sobretudo para o Guidobaldo II, e portanto fez muito trabalho em Pesaro. Não este, exatamente, eu estou aqui a usar o desenho do Francisco de Holanda, e numa época em que estavam em Urbino o Castriotto, o Francesco Pacciotto, portanto, engenheiros de referência, neste caso, um tratado que foi publicado depois, mas Urbino era ali, de facto, continuava a ser, já tinha sido no século XV, um centro, hoje dir-se de excelência, não é? De artistas, e, portanto, e aqui considero que é importante uma coisa: o que é que está documentado que o Filippo Terzi fez em Urbino e em Pesaro, e em outras cidades pequeninas, ali do Ducado de Urbino. Fez defesa, fez trabalhos de defesa, não exatamente de raiz, fez trabalhos, ele acompanhou os Genghi, portanto ele fez trabalhos de arquitetura, há alguns portais que lhe são atribuídos, fez trabalhos de hidráulica, fez trabalhos urbanos, fez palácios comunais. Portanto, nós temos aqui, ao contrário do Benedetto da Ravenna, nós temos aqui um perfil de um arquiteto, claramente, um arquiteto muito inserido no meio artístico e na preocupação com a arquitetura alantica, e com muito menos experiência das fortificações. Entretanto, o Guidobaldo II morreu, o filho do Terzi deu-lhe problemas e ele é contratado em Roma. Ele, portanto, tinha ido para Roma. Vou abreviar. As pormenores são interessantes, as pormenores são muito interessantes, e nós sabemos pormenores porque é que ele foi para Roma, já cansado, aborrecido, e vem para Lisboa, e vem para Lisboa. Ele é contratado em 76, chega em 77. E vem para Lisboa ainda sendo rei Dom Sebastião. Dom Sebastião já sem regência, Dom Sebastião nas vésperas de ir para Alcácer Quibir. Ora bem, mas uma das preocupações logo do Terzi foi a Barra de Lisboa, nós estamos aqui a ver, e ele vai acompanhar, isto também é um marco importante, vai com o Nicolau Farias, e são os dois nomes mais conhecidos, vai acompanhar o exército de Dom Sebastião à campanha de Norte de África, que correu muito mal, como sabemos, e fica lá, e fica preso. Ele é preso, consegue ser resgatado fora e volta ao serviço do velho cardeal Dom Henrique, agora rei. E terá começado isto, a mim não está muito claro, a trabalhar num desenho e a trabalhar na Barra de Lisboa, e a preocupação essencial neste momento era as defesas costeiras, não é? E é a Barra do Tejo e a Barra do Sado. Neste momento, portanto, nós estamos aqui em 1578, 79, ele regressa em 79, portanto, chega em 78, estava-lhe mesmo a vida corria-lhe mal, em 78 corria-lhe mal, em Pesaro correu mal no Norte da África, e em 79 também não correu muito bem, porque em janeiro de 80 morreu o cardeal Dom Henrique. Entre este janeiro de 1580 e a chegada do Duque de Alba a Cascais em julho, é muito provável que ele tenha vendido, tenha feito... Há aqui evidente, temos aqui a espionagem ao rubro. A Sylvie Divar, de facto, publicou um artigo já com muitos anos, repara, de 87, com este desenho de Terzi, portanto, isto está na Torre do Tombo, em Terzi está a estudar, e a questão já aqui do São Lourenço da Cabeça Seca, não é? Tínhamos a São Julião da Barra em construção, ainda, não estava acabada, e, portanto, Terzi é apanhado neste turbilhão, portanto, vem o Duque de Alba, atravessa Alcântara, e estamos com o Filipe II. E com o Filipe II, Terzi já não estava sozinho vamos lá ver, neste meio ano em que muita coisa aconteceu. Nós vemos desdobrar, parece que os italianos não acabam. Todos são diferentes,
E, obviamente, eu já estou a exceder um bocado o meu tempo, não é? Tenho aqui 5 minutos? 10. Mas eu vou tentar ser rápida, se bem que há certas coisas que não adianta, temos que ver mesmo os detalhes, para perceber um bocadinho a espessura das coisas. O Antonelli, o famoso Il Fratino, que são muitos deles, não são unifamília, ou melhor, são cabeças de família, portanto, são os Antonelli, os Fratini, os Torriani, eu continuo a dizer Torriana, portuguesa, o Spanocchi só conheço um, mas ele está em todo lado, enfim. São muitos, mas não são todos iguais e não têm todos o mesmo percurso. O que eu queria... esta bolinha, isso. O que eu queria referir em relação ao Terzi. Eu não estou a dizer que o Forte de São Filipe de Setúbal é do Terzi, nem de quem podemos ver várias. O Terzi estava a trabalhar no Forte de São Filipe e a Alicia Câmara publica um desenho que está aqui pequenino, porque o desenho tem pouca definição, está em Simancas, um desenho do Terzi, tal como o Fratino, o Capitão Fratino, que era um homem famoso e que esteve cá e que parece ter, à la Benedetto, resolvido uma série de situações. Eu creio que muito deste detalhe tem que ser ainda estudado com muito pormenor e confronto de desenhos e documentação e com a realidade. Portanto, o que é que estava em causa? A Foz do Sado, Setúbal e outras coisas ao lado. São João da Barra, que é intervencionada. Eu não sei muito bem exatamente o que é que o Capitão Fratino aqui fez, mas atenção, o Terzi está sempre presente. O Terzi é sempre o elo de ligação. E, finalmente, Cascais. Esta fotografia é uma desgraça, esta marina, não se vê a fortificação. Cascais é um palimpsesto da arquitetura militar. Passando para aqui, eu estou a falar desta fortificação triangular irregular. Aqui nesta fotografia antiga podemos ver um bocadinho o que seria esta noção da fortificação em cima do rochedo. Temos aqui a torre de Santo António do tempo de Dom João II, que não era uma torre medieval, era uma torre artilheira. E a verdade, quem é que construiu ou como é que se desencravou este forte, para mim ainda continua, não é claro todo o processo de decisão. O que é que me parece muito interessante neste processo? É a quantidade de desenhos que existem, que não é muito habitual, ainda que sejam um pouco claros, na verdade, e que nos dá a medida de... Há um desenho que é do Terzi. Eu não sei se isto se nota muito, porque as reproduções não são maravilhosas, e aqui devo citar o trabalho pioneiro do Joaquim Boissa e da Margarida Ramalho, que levantaram estes desenhos todos e fizeram estes levantamentos em que nós vemos a fortificação e já um projeto de uma cidadela que só foi construída depois da restauração. Este é do Terzi. Depois um é do Leonardo Torriani, que também veio. E o que é que está? Temos a dita fortificação triangular e mais uns projetos de uma fortificação maior. O Casale, isto já um bocadinho mais tardio, aqui no códice do Alexandre Massai, seu sobrinho, que está guardado na Câmara, da descrição do... Enfim, não vou falar disto, o Alexandre Massai está aqui ao lado, a arquiteta Hélia Silva é que sabe disto, mas reparem que neste desenho nós só vemos a dita fortificação triangular, parece um desenho de levantamento, este para mim é um dos mais interessantes, mas também há outra cópia com um bocadinho melhor definição. E, portanto, nós vemos o quê? Que não todos, esta quantidade esteve a discutir o mesmo sítio. Faz-se como? Como é que se fazem os baluartes? A baluarte de Setúbal, a baluarte de Semenos. Portanto, nós vemos aqui um conjunto, e quem é que esteve sempre lá? O Terzi. E o Terzi, nós sabemos que o Terzi, em 1580, em dezembro, estava a falar no Alentejo, encontrou-se com o próprio rei Filipe II e estavam a discutir o Paço da Ribeira. Portanto, a sensação que se tem é que o Terzi fez tudo. Ou melhor, esteve ligado a todos os estaleiros. E isto é importante. Ele era o supervisor dos estaleiros, fez intervenções no Paço da Ribeira, no seu famoso torreão, e aqui, isto que me interessa mais agora perceber, o Terzi acompanhou as fortificações todas. Isso nós sabemos.
Ele, em 84, é mestre das obras do Convento de Cristo, em Tomar, que é para nos pôr mais uma camada de complicação em cima. Portanto, e quando nós olhamos os desenhos de Bolonha, devo dizer, há ali qualquer coisa. Portanto, 1590, ele é nomeado mestre das obras régias. E este mestre das obras régias é uma figura importante. E ele é nomeado em 90, portanto já tem alguma idade, porque o titular deste cargo morreu, que era o António Rodrigues, que é essa figura que parece iludida, não é? Que o professor Rafael Moreira trouxe à luz, mas que continua meia fantasmagórica, não é? Porque a documentação fala pouco dela ou nós estudamos-la pouco, não é? Porque eu acho porque às vezes aparece. Infelizmente ele também não tem um nome sonante, não é? António Rodrigues é um nome que se funde muito, há muitos Antónios Rodrigues, portanto, é um nome, isso parece-me interessante tentar perceber, por exemplo, qual era a relação entre o António Rodrigues e o Terzi. Porque o cargo só vagou com a morte do António Rodrigues. E aqui ele é chamado arquiteto-geral, arquiteto e mestre das obras de Sua Majestade, raramente engenheiro. Ou seja, nós aqui temos a contratação de um engenheiro que vai como sitiador de campo e que depois se revela e trabalha muito em arquitetura. E mais do que isso, em 94, o Filipe II vai nomeá-lo mestre dos lugares de aprender arquitetura e, portanto, com a obrigação de dar uma lição de arquitetura, não numa escola, mas numa espécie de formação, de estágio, de ingressão na carreira dos arquitetos régios, que é uma questão que tem ainda muito por estudar, mas que também há um antes e um depois na formação. Eu não estou a usar a palavra ensino, porque eles têm uma lição diária teórica, mas têm sobretudo a obrigação de acompanhar o mestre na obra e nas traças e nos desenhos. E, portanto, nós temos aqui uma estrutura institucional de formação de arquitetos da Casa das Obras Reais, que vai durar muitíssimo. É daqui que sai o Mateus do Couto, os Frias, os Tinocos, portanto, é uma estrutura que começa também, e mais uma vez aqui repete-se um pouco, tal como o Benedetto desencravou uma situação, aqui o Filipe Terzi aparece a abrir esta estrutura que durou muito tempo, tem uma longevidade e que foi importante. 1821, mas não era isso que eu queria dizer. Mas há aqui outro personagem importante que é o próprio Dom Filipe, que é o Filipe II. O Filipe II e a influência de outros estaleiros espanhóis que eu penso que tem que ser mais vista. E depois eles são muitos. E eu aqui só vou, para tentar terminar, eu vou só aqui tentar chamar a atenção para duas coisas. Isto é um filão que o próprio Rafael Moreira, já em 99, dizia, há muitos nomes, mas isto precisa de ser estudado de uma forma mais fina. Destes nomes, e aqui aparece o Filipe II, a primeira coisa que eu noto é que só os que estão a azul é que ficam. O Terzi, que morreu em 97, o Torriani, ou Torriano, que esse dura mais, o Casale e o Massai. Esses ficam. Os outros vão-se todos embora. E vão-se todos embora porque eles, na verdade, estão ao serviço do Filipe II e, portanto, têm um império de escala planetária que vai desde a Flandres à Baviera até ao tal império onde o Sol nunca se põe. Mas aqui a questão da Flandres aqui começa a ser cada vez mais importante, porque o Filipe II perde o controle da área germânica, mas fica com a Flandres, que entra em guerra rapidamente. E o que é que eu noto aqui também? Ponto 1. O Torriani vai herdar o cargo. Portanto, morreu o Terzi, morreu o rei, em 98, morre um, morre outro, e o Torriani vai herdar o cargo, e isto para mim não é claro, de mestre de obras? Não, porque o documento diz, é meu engenheiro, é meu arquiteto-geral, como foi Filipe Terzi. E depois tem uma adenda, que sirva de engenheiro-geral e não de arquiteto. E depois os outros vão morrendo. Ou seja, o que é que eu quero aqui dizer? 88, 90, isto é uma geração que não dura muito mais. O Kairatti e o Baccio di Filicaia vão para as conquistas, portanto, Brasil e Índia.
e quem fica e dura mais tempo, assim de uma forma um bocadinho simplificada, quem atravessa as primeiras décadas do século XVII é o Torriani e o Massai. Esqueci-me de dizer uma coisa também interessante em relação ao Terzi, e agora pensando no Massai e nos Frias, o Terzi era muito amigo do Nicolau de Frias. Portanto, há aqui relações institucionais muito relevantes, mas também relações pessoais. Isto parece-me que faz toda a diferença. E para terminar, apenas um desenho do Torriano, porque o Torriano, que herda os cargos do alguns dos cargos do Terzi, não tem uma obra de arquitetura civil. Tem, sobretudo, obra de cartografia e obra de engenheiro, quase um engenheiro mecânico, de mecanismos. Ou seja, esta estrutura criada no tempo do Terzi para a formação dos arquitetos da Casa do Rei vai ser, até à restauração, um centro de formação não só de arquitetos civis, mas também de fortificadores. E, portanto, a arquitetura militar e a arquitetura civil ainda estão, a diferença que eu posso aqui encontrar entre engenheiros e arquitetos ainda está bastante mesclada. Portanto, trouxe sobretudo mais dúvidas, se calhar, do que certezas. Mas pronto, muito obrigada pela vossa atenção. Para quem está ao lado da Margarida, é difícil não interromper e dizer: olha, mas diz-me lá. É complicado. Deixo à plateia se têm questões para a nossa conferencista. Começa a mesa, começa a casa hoje. Então, muito obrigada, Margarida, foi excelente. Enquanto a Margarida falava, as coincidências não existem, não é? O Benedetto da Ravenna, eu não conhecia, mas Ravenna, ele era originário de Ravenna, porque é a 30 quilômetros da minha casa. E o Filippo Terzi, Filippo Terzi, Bologna é a cidade onde eu estudei e vivi alguns anos antes de vir para cá. E mais, eu sou presidente da Associação Emiliano Romagnoli nella Penisola Iberica, em stretto contatto com a Câmara de Bologna. E enquanto a Margarida falava, eu pensei, isto os outros, eu não conheço, Filippo Terzi, sim, porque também temos alguma documentação na Igreja do Loreto, não muita, mas alguma é conhecido, mas o Benedetto da Ravenna não sabia. E depois deve haver outros, porque as Marcas também é uma região que é ao lado da Urbino, é ali pertíssimo, mas só falando da Emília-Romagna, depois eu penso em projetos, mas deixo fazer alguma coisa com a Câmara de Bologna, porque pode-se fazer, o Luís também, porque, arquitetos, engenheiros, pode ser uma coisa. Depois, a Emília-Romagna come elemento, visto que tenho esta possibilidade de contatos com a Câmara que faz call. E, portanto, é isso. Estou a pensar a falar assim, sem... Sim, na verdade não sabemos assim tanto sobre Ravenna, como é que ele começou. Mas onde é que morreu? Onde é que faleceu? Em Sevilha. Em Sevilha. A verdade é que ele acaba por ser nomeado engenheiro do Imperador, mas ele não é o único engenheiro italiano a trabalhar para o Carlos V, atenção. Não é o único italiano. Sim, mas italiano, agora italiano Emiliano Romagnolo. Exato, pronto, quando italiano, sim, que às vezes é a Península Itálica, a Península Emília-Romagna. Porque, exato, Emília-Romagna, porque Itália, são países diferentes, não é? Sim. E as relações com Portugal são
são diferentes. Cada região tinha ou era um principado, ou um ducado, ou uma república, e, portanto, as relações com Portugal eram como se fossem estados diferentes. Sim, aliás, eu creio que é o Miguel Sormanho e o Rafael Moreira que chamou a atenção e que dizem: não é por acaso que até ao Filipe II os italianos que vêm dos Estados Pontifícios, nunca vêm dos Estados da concorrência, nem do Véneto, que não aparece nenhum, e só depois do Filipe II é que aparecem dos Estados do Ducado de Milão e do Nápoles e a Sardenha e aquela confusão toda. Cada um tinha. E sim, e é também uma época, nos anos 30, quando floresce a conquista Siena, não é? Exato. E, portanto, há ali toda uma zona em reorganização. Aquilo que a Margarida tinha ali indicado, há uma coisa... desculpa, Edith, estás atrás das flores. Estou atrás do jardim. Sim, fala. Não, mas podes dizer. Não, e é só uma nota que tinhas aí dos que ficaram. Os que ficaram casaram com portuguesas. E isto parece que não, mas é muito interessante na evolução das aprendizagens, porque não só o Torriano casa com uma portuguesa, tem 7 filhos, e ela, não é ele, tem 7 filhos e alguns deles fazem uma aprendizagem muito interessante, e um deles nunca é engenheiro-mor porque foge para outro sítio. Quem fica é, sem dúvida, o João Torriano, que é um grande arquiteto e um grande engenheiro. O Massai, que também tem uma data de filhos com portuguesas e que vai deixando obra e crianças por todo lado. E isso é muito interessante, essa forma como os portugueses e estes engenheiros vêm, como a forma como é feita essa transmissão de conhecimentos, que depois passa para a geração seguinte. Porque não fica, ao contrário dos outros que se vão embora, fazem os projetos, vão-se embora, estes não, estes ficam. Tenho uma colega que diz que deixaram obra e filhos, é verdade. Desculpa-me interromper-te, Hélia, mas acho que é importante os que ficam, mas também é importante os que vão. Ou seja, este ir e vir, movimento, esta dinâmica, porque os que vão e que circulam, como um Spanocchi, que circula pelo mundo inteiro, ele tem uma experiência, imagino eu, uma rapidez de resolução diferente. E, portanto, estes que vão e vêm também são importantes. Desculpa. Mas, para além disso, para além desta segunda geração que fica cá, que aprende e que fica cá e que se desenvolve depois muita da obra do período da restauração. E isso é muito interessante ver a forma como estas famílias de base italiana, mas que depois se casam e se desenvolvem, vão deixando a sua obra por Portugal nos seus vários pontos. E há uma outra coisa que eu gosto de refletir, que é essa aprendizagem, esse lugar de aprendizagem, porque quando o Filipe Terzi morre, o cargo de engenheiro, embora tenha havido aquele lapso, mas o cargo de engenheiro, o cargo de engenheiro passa para o Torriano, o cargo de arquiteto passa para o Nicolau de Frias. E eu acho que é aí que a divisão se inicia. Mas eu acho que temos que ver melhor o que é que o Torriano na verdade fez. Filhos. Edith? São dois comentários. Um dos comentários tem a ver com... Temos andado a responder nestes últimos dias a um Call for Papers da Sorbonne Paris 1, de um colóquio para o ano que é sobre mobilidades forçadas, a produção de conhecimento em Roma, Veneza e Nápoles. Nós, os três reunidos, em poucas horas, encontramos logo uma lista enorme de possíveis respostas ao Call for Papers. E agora com a sua comunicação, ainda muito mais, ou seja,
Um colóquio daqueles podia ser organizado aqui facilmente, porque o objetivo é mesmo como é que aquelas cidades criaram conhecimento para o resto da Europa, ou para o resto do mundo, ou como receberam do resto do mundo. Acho que vai ser, é para março do ano que vem. Acho que vai ser bem interessante. Pronto, isto é só comentar. O segundo era sobre o Filipe Terci. E o Filipe Terci tem-nos dado muito trabalho noutra área, sem ser arquiteto. Porque nós estudámos os cativos de Alcácer Quibir. E o Filipe Terci aí é uma prova da sua importância, que é na carta que o Cardeal Rei escreve ao capitão, governador de Ceuta, e ao Padre Redentor da Ordem da Santíssima Trindade, com uma dezena de itens sobre o que é que devia ser feito, inclusive a resgatar o corpo do rei, aquelas primeiras coisas, está lá, de saber onde é que está o Filipe Terci e trazê-lo. É o único. Os nobres não estão referidos com nome. É o único, sem ser o corpo do rei, como é evidente, é o único que é mencionado por nome, saber do Filipe Terci. E depois, nós nunca conseguimos saber do resgate. Por isso eu ia perguntar se conseguiu encontrar alguma informação sobre o resgate dele, porque ele não foi resgatado pela maneira oficial. Nós temos umas ideias oficiosas, sabemos que deve ter saído com o Nicolau de Frias, os dois juntos, mais com, eles são meia dúzia deles, que saíram juntos, a partir de Tanger, mas assim de uma maneira estranha, nós ainda não conseguimos encontrar. Pronto. O que eu sei, não investiguei diretamente, foi do artigo da Micaela Antonucci, que, portanto, está no livro coordenado por ela também, por ela própria. A ideia com que eu fiquei, mas é preciso ler mesmo as peças, é que não é claro. E eu fiquei a pensar assim, então, mas o Terzi fugiu como? Isto não... Até eu digo Cláudio Frias e os outros, eles não podem trabalhar sozinhos, eles não andam por aí a cavalo sozinhos, não é? E, portanto, fiquei com essa curiosidade. O texto não me pareceu claro. Portanto, não sei, mas penso que, conjugando esse artigo da Micaela com aquele artigo da Sylvie Devat, que já tem uns bons anos, sobre o Juan de Borja, a sensação que eu tenho é que há ali uma enorme ambiguidade. Sabia-se que o Terzi era conhecedor de segredos importantes, nomeadamente relacionados com São João da Barra, com São Filipe de Setúbal e com a Barra, com o conhecimento da Barra. Parece-me que a ideia de que havia um pânico, porque a Barra não estava ainda completamente fechada. Nomeadamente o que fazer com o São Lourenço da cabeça seca, não é? Como resolver aquele problema. E, portanto, a ideia que eu fiquei é essa urgência. E uma coisa que me surpreendeu nesta pequena investigação indireta e secundária foi, mas o Terzi também foi aliciado. Tanto que eu na verdade, fiquei surpreendida, porque eu tinha interiorizado, porque nós lemos as coisas, não é? E passado 3 ou 4 anos, sabemos, mas as coisas ficam no novelo. E na minha cabeça, quem tinha resgatado o Terzi tinha sido o Filipe II. E não era. Às vezes nas conversas com os colegas, pois, o Filipe II é que sabia, vê se ele não foi lá buscar o Terzi. E fiquei assim, mas afinal, isto não é nada claro, esse processo. Acho que seria muito interessante, e o vosso trabalho tem sido sobre o Norte da África e a arte militar, e estas pequenas nuances, não é? Estas relações pessoais, os colegas, como quem estavam, a que horas. Foi aqui às tantas horas, às vezes, podemos dar. Para mim não foi nada, daquilo que eu li agora, não foi claro. Pois, ele fala num grupo de meia dúzia, que fugiram juntos, nós dizemos que deve ter sido o Nicolau de Frias, também, se calhar, e que ele foi aliciado para construir a vila, ao reconstruir a vila. Por isso também havia esse medo que ele ficasse lá, do outro lado. Que eu fiquei nisso, já agora, desculpe, Edith, deste artigo, e convém relê-lo, ele foi pago, ele foi subornado. O Terzi foi pago com não sei quantos, até porque o Terzi estava com dificuldades de dinheiro, por razões familiares. E, portanto, o Terzi foi subornado pelos espanhóis. É triste dizer isto assim, mas é a realidade, é a vida, era uma pessoa. Isso é claro. Mas isso faz parte da vida deles também, não é? Não, eles são mercenários. Sempre foi claro, porque quando tu tens o Filipe II em Elvas a receber os desenhos dos vários palácios
e ainda nem tinha entrado, ainda tinha acabado de chegar à fronteira. Ele recebe os vários os palácios. A forma como o Duque de Alba entra por Cascais e não entra na Barra, para mim, ele tinha conhecimento de coisa. Ou seja, quando lhe levaram os problemas a Elvas, levaram... Mas é referido as cartas que o Duque de Alba tinha do Gésio. Portanto, o Gésio fez-lhe a descrição completa da entrada de Lisboa e a escolha em Conselho de Guerra, porque não foi uma escolha pacífica, foi por entrar por Cascais, de facto. Mas podia ter sido por Lisboa. É uma coisa um bocadinho estranha, porque aquela encosta, onde todos eles dizem que foi o desembarque... Sim, da laje. É muito complicado, mas está tudo escrito nas cartas. Está mais ou menos pacífico. É difícil, é muito difícil. Hélia, mas não é só essa. Nas Mós, na Baía das Mós, nós já não temos a noção da encosta em que se fez o desembarque em 83 para a conquista final dos Açores. E aquilo era uma escarpa brutal, de tal forma que os portugueses que estavam a defender num dos fortes da costa, quando fez não é a elevação, mas o contrário, portanto, a baixa do canhão, o canhão desmontou e caiu cá em baixo. Portanto, eles não conseguiam sequer, quando as galés chegaram muito perto da costa, já não os conseguiam sequer atingir. Mas o que é interessante, Margarida, é precisamente nestas trocas e nestas mobilidades forçadas de Edith, é precisamente o que sucedeu em Marrocos depois de Alcácer Quibir. Porque, de facto, não foi só o Teres e o Nicolau de Frias, neste momento já sabemos que há pelo menos 5 engenheiros militares, há pelo menos 5 pessoas que estão sinalizadas até pelo como é que se chama aquele que faz tem aqueles 3 volumes sobre os engenheiros e arquitetos militares, agora está-me a faltar o nome dele. O Viterbo, o Sousa Viterbo, consegue-se lá detectar. Ele tem lá, através de várias relações, por exemplo, do sumário, tem lá o nome do Jerónimo Nunes, portanto há a família dos Nunes, e há mais 2, se não me engano, 1 ou 2. Portanto, eles são 5. À partida, podem ser mais ainda. O que é interessante é que a seguir ao Alcácer Quibir, portanto, por volta dos anos 80, nós temos a fronteira mais problemática de Marrocos, que é a fronteira com a parte cristã, precisamente, e com a parte depois oriental, que é toda fortificada. Portanto, no fundo, é a cidade de Fez e a cidade costeira de Larache, que foi o objetivo da expedição oficial, não é? Larache é fortificada à europeia, com fortes quadrangulares, com baluartes nas esquinas. Temos lá os fortes todos, 2. E Fez tem 2 fortes, é o Borges Sul e o Borges Norte. O Borges Norte é um forte quadrangular com baluartes nas esquinas. O Borges Sul é uma forma um bocadinho mais estranha. E depois tem toda uma série de fortes, nomeadamente a controlar a Melá, zonas críticas portanto, do circuito interno da cidade, ou melhor, externo da cidade, todos fortificados à europeia. Portanto, só podem ser os engenheiros e os pedreiros que ficaram em Marrocos e, eventualmente, desenhos do próprio Terzi ou de alguém ligado ao Terzi. Não sei, porque os otomanos não estavam a dormir e tinham relações também não propriamente diplomáticas, mas havia as trocas com os otomanos também. Tenho a ideia que... Mas os otomanos não trabalham em angular ainda. Lembre-se disso. Os otomanos trabalham sobretudo em circular. Mas, independentemente disso, em algumas fontes marroquinas, já, nas descrições de Fez, agora não me lembro o Nozlet, já não me lembro quem é, que faz a descrição, diz precisamente, inclusive tem um termo marroquino para os baluartes, que é os bezatine, que se não é baluartes, é bastião. Eles associam o bezatine ao bastião. E eles associam, sem qualquer problema, que aquilo tem mão de europeus. E dos europeus, só podem ser os europeus de Alcácer Quibir. E há uma linha de fortificações fantásticas. Olha, o Samir Cafaz e o Almagro, o António Almagro, têm um levantamento desses fortes excepcional. Tudo cordões, baluartes, orelhões, um bocadinho arcaizante, porque ainda tem os orelhões redondos. Mas usavam-se bastante. Pois, nessa altura mas é curioso, portanto, aquilo pode ser é muito interessante. Até porque havia técnicos e engenheiros portugueses. Continuavam a haver. Exatamente. Não sei se temos alguma questão. Pelo Facebook. Não? Olha, eu gostava só de ver uma coisa, portanto, a exposição foi extremamente bonita, extremamente interessante, extremamente rigorosa, e deparámos aqui com a construção
construções de natureza militar. E não só. Ora, isto no século XVI. Fica a pergunta, o que é que estava em causa e que levava a que houvesse tanta necessidade de criar estas defesas bem estruturadas? Segunda questão. Essa questão foi extremamente cara e alguém a financiou. Terceira, alguém construiu. Onde é que veio a mão de obra? Onde é que veio a mão de obra? Quarta questão, e importante também, penso eu, a sociologia, a fixação, a população, a natureza da população que aqui existia, escrava e não só, e por último, o enquadramento geral desta história toda na política, na religião, na sociologia da Idade Média. Isto tornará, com certeza, a visão que aqui foi dada extremamente interessante, salvo melhor opinião. Obrigada pela pergunta, mas é quase impossível responder a este conjunto, não são 5 questões tão englobadoras. Teríamos que perguntar quem, onde, porque na verdade são situações... E porquê, sobretudo, porque o que é que havia tão importante para defender? Havia um império marítimo e havia... E o comércio. Claro. E havia territórios. Havia territórios, terra, limites. Isto é meu, isto é teu. E havia violência. Portanto, isso é quase como perguntar onde é que começou, qual foi a Primeira Guerra. Qual foi a Primeira Guerra? E, portanto... agora, eram financiados pelo poder político, e muito financiados, e o enquadramento, nós não podemos, uma das coisas que me parece é que nós não podemos generalizar demasiado. A pergunta que me fez foi demasiado genérica. Eu perguntava se não teria a ver com aquela história do nosso velhote, O Dom Afonso Henriques? Não, o nosso velhote. Oh, glória de mandar ao Banco Missa, desta vaidade a quem chamamos para. Ou seja, o deslumbramento, o inebriamento da riqueza que veio lá do comércio ultramar e que transformou a casca, chamamos assim, desta sociedade nova que, entretanto, cresceu. É uma sociedade nova já com bastante tempo. Onde se acentuou a escravatura, a mão de obra escrava, importada, com certeza. O João de Castilhos chegou a Manzagão com 900 homens ou 700 homens nos barcos. E o primeiro desembarque, vamos anos de Sorara, é barco, não é? Eu deixava o resto da conversa para o Porto e para os bolinhos. Nuciatella, fechas? Está bem. Então, muito obrigada a todos. Agora vamos festejar o nosso prémio. Sim. E estaremos cá no gabinete outra vez a 16 de setembro, com o Rui Carita. Mas antes, temos mais uma luz italiana, a 15 de julho, na Sociedade de Geografia de Lisboa, que é às 3 horas. E obrigada a todos. E obrigada à professora Margarida. Obrigada à vossa atenção e às vossas perguntas.